Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um Filosofando com Valentim, que é filosofia. Nesta conversa de hoje, vamos falar sobre três pontos bastante importantes para entendermos o que é filosofia. Primeiro, qual o contexto onde surgiu a filosofia? Segundo, o que é filosofia? E terceiro, para que estudar filosofia? Primeiro, vamos começar com o contexto. A filosofia surgiu por volta do século VI a.C., na Grécia. Como já sabemos das aulas de história, a Grécia era um arquipélago que era formado por ilhas, mais conhecidas como cidades-estados, ou seja, elas fariam parte do mesmo país, mas cada um tem suas leis. Com intenso comércio entre elas, e era politeísta, ou seja, tinha uma religião que acreditava em vários deuses. Junto a esse intenso comércio com uma base aristocrática, onde os homens tinham muito tempo ocioso, visto que os escravos e mulheres é que faziam grande parte dos trabalhos, e temos um ambiente propício para o surgimento da filosofia. Por falar em mulheres fazer o trabalho, é na Grécia Antiga onde surge a economia, essa palavra que conhecemos hoje como uma certa forma de administrar uma sociedade, a economia. É a economia que dita os rumos de um país, que dita os rumos de uma sociedade. E aí a economia surgiu como uma administração da casa. A palavra economia vem de administração da casa. E essa economia era feita pelas mulheres. Eram as mulheres que decidiam o que os escravos iam fazer. Enquanto isso, os homens ficavam na ágora, conversando, passando o tempo. Por isso, esse ambiente propício para o surgimento da filosofia. Como a Grécia era politeísta, tudo que ocorria com os gregos era explicado através da mitologia e das várias relações entre os deuses, semideuses e mortais. A origem do amor, o surgimento do fogo, o destino dos mortais, tudo era explicado através da mitologia. A filosofia surgiu então desse intercâmbio cultural entre essas várias ilhas e a busca por uma explicação racional para tudo. Os primeiros pensadores da filosofia são conhecidos como pré-socráticos, e eles, cada qual à sua maneira, tentavam explicar a origem de tudo que existia de uma forma mais reflexiva, sistemática e racional. Tales de Mileto defendia o uno, o número um, como origem de tudo. Ele dizia que tudo surgiu do um. Parmênides defendia o ser como origem de tudo. O ser é e não pode deixar de ser, dizia ele. Assim, tudo que conhecemos hoje, tudo que conhecíamos naquela época, tem sido surgido do ser, porque o ser era eterno, o ser não se transformava, permanecia sempre como era. Então, tudo que a gente conhece hoje já existia naquela época, segundo Parmênides. Já Heráclito de Éfeso defendia que tudo surgiu da relação entre o ser, que é, e o não ser. Tudo flui. A frase que ele usa é o pantarrei. Para ele, as coisas sempre estão se modificando e nada permanece. Foi daí que surgiu aquela frase conhecida de Heráclito, que ele diz que ninguém toma um banho duas vezes no mesmo rio, porque a segunda vez não é o mesmo rio e as pessoas não são as mesmas, que a gente está sempre se transformando. Daí que surgiu essa reflexão de Heráclito. Partimos agora para o que é filosofia. Seguindo esse argumento de buscar um conhecimento racional, sistemático e reflexivo, podemos passar uma breve explicação sobre o que é filosofia. Antes de tudo, deixamos claro que em nenhum momento
a gente está fechando um conceito de filosofia. Porque vamos entender que a filosofia em Marx é uma, a filosofia em Platão e Aristóteles é outra, a filosofia em Nietzsche é outra. Então, qual filosofia que estamos falando? Sempre o conceito de filosofia vai estar atrelado a um pensamento, a um filósofo, a uma época. E aí, esse conceito que faremos aqui é só uma forma de iniciarmos os estudos de filosofia. Para início de conversa, podemos dizer que filosofia surgiu de duas palavras, filo e sofia. Filo significa amor e amizade, sofia significa sabedoria. Assim, filósofo é aquele que busca a sabedoria e ama o saber. Logo, é necessário afirmar que o filósofo não é aquele que detém todo o conhecimento, mas aquele que é o amante de Sofia, que busca a sabedoria e quer sempre aprender mais. Daí, filosofia seria essa busca incessante pelo conhecimento, essa busca incessante pela sabedoria. E o filósofo, aquele que faz essa busca, aquele que percorre esse caminho, que segue essa jornada de busca pela sabedoria. Tem uma frase bastante conhecida e de início parece um pouco sem sentido, é a frase de Sócrates: só sei que nada sei. Essa frase significa a busca incessante de Sócrates pela sabedoria. Ao afirmar que nada sabe, ele também se torna disposto para aprender. Vamos perceber também que essa pergunta, essa frase, faz parte do método filosófico da maiêutica socrática, ou seja, ele partia do não saber para chegar ao saber. E aí, depois a gente vai ver em outros momentos como funciona essa maiêutica socrática. Espero que vocês nos ajudem com isso. Partimos agora para falar por que a filosofia é um conhecimento racional, sistemático e reflexivo. Pois bem, a filosofia é um conhecimento racional, pois produz conhecimento a partir da razão. A filosofia não é um achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A filosofia constrói conhecimentos fundamentados em proposições racionais. Eu penso que é isso, e eu penso que é isso justamente por esse argumento, esse outro e esse outro. É um conhecimento de proposições. E essas proposições têm que ter uma lógica, têm que ter uma racionalidade. O conhecimento filosófico é fundamentado na razão. Filosofia é um conhecimento sistemático, pois possui suas próprias metodologias. A filosofia não é uma ciência. Não se faz filosofia baseada no método científico, mas em métodos próprios da filosofia, como dialética e maiêutica, entre outros, que aos poucos estudaremos. Ou seja, ela não pode ser considerada uma ciência, ela é considerada um ramo do saber, um ramo do conhecimento, mas não pode se dizer que a filosofia é uma ciência. Continuidade, a filosofia também é um conhecimento reflexivo, pois produz conhecimento refletindo sobre sua própria existência. A filosofia não é um conhecimento do nada. Nós produzimos conhecimento filosófico refletindo sobre tudo que antes já foi dito pela própria filosofia e outras formas de conhecimento. Tudo que um filósofo contemporâneo fala é baseado no que um filósofo anterior a ele já falou, e esse filósofo já fala fundamentado em outro filósofo. Ninguém tira o conhecimento do nada, é um conhecimento sempre concatenado com outras ideias, com um conhecimento já existente. Iremos agora para o terceiro ponto de nossa conversa, e nesse momento iremos falar por que devemos estudar filosofia. Para que estudar filosofia? Pense bem. Já falamos aqui que a filosofia não é um conhecimento científico.
Sim, mas podemos afirmar que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Ficaram em dúvidas agora? Vejamos bem. A filosofia seria uma espécie de raiz ou origem de onde se ramifica todas as formas de ciência que conhecemos. Assim como exemplo, podemos citar a psicologia, que é uma ciência, mas surgiu dos estudos da psique ou psique na filosofia, que é o estudo da alma, mente ou espírito. A biologia surgiu também da filosofia, como ontologia, o estudo do ser, o estudo da origem do ser. Assim podemos afirmar que qualquer curso superior universitário, até isso que você está pensando, você tem que estudar alguma disciplina de filosofia. Por isso, sempre é bom estar afiado com o conhecimento filosófico. E, além disso, é sempre bom saber um pouco mais sobre a vida. Por exemplo, se você decide que não quer estudar mais português, talvez tenha algum curso superior que você não precise das disciplinas de português, daquilo que você aprendeu em português. Por exemplo, informática. Informática é ciência da computação, você vai estudar mais a língua inglesa do que o português. E vai estudar filosofia. Vai estudar uma parte da filosofia que é a lógica. Se você quiser estudar medicina veterinária, talvez não tenha muita coisa de geografia, por exemplo, mas vai ter filosofia, vai ter teoria do conhecimento, filosofia das ciências naturais, fundamentos de filosofia. Ou seja, isso aqui que eu estou falando é mais para explicar. Qualquer lugar que você for, qualquer curso que você for fazer universitário, vai sempre ter ou fundamento de filosofia, ou teoria do conhecimento, ou lógica, mas vai ter sempre alguma disciplina ligada à filosofia. Tendo dessas informações, vamos fazer um estudo dirigido. E nesse estudo, primeiro, você vai pesquisar e responder com suas palavras o que é mitologia. Vai pesquisar na internet, vai pesquisar em outras fontes de conhecimento, outros livros, em vídeos. E você vai pesquisar o que é mitologia. Partindo disso, você vai pesquisar e nos contar o mito de Édipo e como ele explica o destino. Terceiro, pesquise o que é maíltica, socrática. Eu não falei no início que tinha vários métodos próprios da filosofia? Aí você vai pesquisar um pouquinho sobre o que é maíltica socrática, como isso funciona, qual é esse método filosófico. 4. Pesquise o que é tese, antitese e síntese e como funcionam, como elas estão ligadas, interligadas dentro do processo dialético. Vai explicar o que é o processo dialético a partir dessas 3 condições: tese, antitese e síntese. 5. Pesquise e escreva o que é metafísica. Sabemos que metafísica deve ser alguma coisa ligada à filosofia, algum ramo da filosofia. Mas você vai pesquisar e falar com suas palavras o que é metafísica. 6. Para você, o que é filosofia? Para você que está me escutando nesse momento, para você que vai ter que responder essa atividade. O que é filosofia? É apenas uma introdução ao capítulo 1 do livro. Nas próximas atividades para o primeiro ano, a gente vai iniciar o estudo propriamente dito do primeiro capítulo. Isso aqui é mais uma espécie de introdução. Obrigado e até breve.